Deus tem uma casa? Parece pergunta de criança, né? Mas se você parar pra pensar sério nela, é uma das perguntas mais estranhas e mais profundas que a humanidade já fez. Porque pensa, se Deus, ou os deuses, dependendo da tradição, é eterno, infinito, transcendente, onipresente, como é que ele cabe numa casa? Como é que um ser que tá em todo lugar ao mesmo tempo precisa de um endereço? Como é que os povos que acreditavam que o seu Deus criou o cosmos inteiro, que sustenta as estrelas e governa o tempo, construíam templos de pedra para ele morar? Esse paradoxo está no coração de uma das práticas religiosas mais universais da história humana. Porque em praticamente todas as culturas, que a gente conhece, existe alguma versão da ideia de que há lugares especiais, cavernas, montanhas, pedras, edifícios, onde o sagrado está mais presente, mais acessível, mais real do que em outros lugares. Nesse vídeo a gente vai tentar entender de onde vem essa ideia, como ela se desenvolveu ao longo da história, desde as primeiras cavernas pintadas no Paleolítico até os grandes templos do Egito e na Mesopotâmia, e o que ela diz sobre a forma como o ser humano experimenta o espaço e o sagrado. Tudo isso com base principalmente no trabalho do historiador das religiões Mircea Eliade. E no meio do caminho a gente vai descobrir que a resposta para a pergunta Deus tem uma casa é ao mesmo tempo sim e não. E que é exatamente nessa tensão que mora a coisa mais interessante. Vamos começar então com uma observação que parece simples, mas que vai abrir tudo que vem depois. Para a maioria das pessoas hoje, especialmente numa perspectiva científica moderna, o espaço é homogêneo. Isso significa que 1 metro quadrado aqui é exatamente igual a 1 metro quadrado em qualquer outro lugar. O espaço é neutro, uniforme, indiferente. Nenhum pedaço do espaço é intrinsecamente mais especial do que qualquer outro. Mas o Eliade vai dizer que para o homem religioso, e aqui ele está falando do ser humano ao longo de praticamente toda a sua história, o espaço nunca foi assim. O espaço para o homem religioso é radicalmente não homogêneo, ou seja, existem lugares onde algo acontece que não acontece em outros lugares. Lugares onde o véu entre o mundo visível e o invisível é mais fino. Lugares onde o sagrado irrompe. E essa percepção não é uma superstição primitiva, que os humanos modernos superaram. É uma experiência que continua muito viva. Qualquer pessoa que já entrou numa catedral ortodoxa ou num templo antigo ou mesmo numa floresta densa e sentiu algo que não sente, por exemplo, no estacionamento cheio, vai reconhecer aquilo que o Eliade está falando. Não precisa ser religioso para reconhecer que certos espaços têm uma qualidade diferente. A questão é o que o ser humano faz com essa percepção ao longo da história. Só que antes de falar de templos propriamente, precisamos entender um conceito que é central para tudo que vem depois. O Axis Mundi, o eixo do mundo. Quem assistiu os últimos vídeos já sabe exatamente do que se trata, A ideia é a seguinte: se o espaço não é homogêneo, se existem lugares mais sagrados do que outros, então existe, isso em praticamente toda a cosmologia religiosa que a gente conhece, um lugar específico que é o mais sagrado de todos. O centro, o ponto onde o cosmos se organiza, onde o céu e a terra se comunicam, onde o sagrado e o profano se tocam. Nas tradições siberianas, esse eixo é uma montanha cósmica ou um pilar que sustenta o céu. Na tradição nórdica, é Yggdrasil, a árvore do mundo. Em muitas tradições indígenas das Américas, é um poste ritual ou uma fogueira central. No hinduísmo, é o Monte Meru, ou Meru, e no islamismo, é a Kaaba em Meca. Inclusive é tradição no Islã o fiel orar voltado para a direção de Meca, independente do lugar do mundo em que ele esteja. Então em praticamente toda a cosmologia religiosa, existe esse centro, esse ponto fixo em torno do qual todo o mundo se organiza. E aqui vem algo que Eliade observa e que é fundamental. Mesmo os povos nômades, aqueles que não tinham cidades, que não construíam monumentos permanentes, que se deslocavam continuamente, tinham também o seu Axis Mundi. Para muitos povos nômades, o eixo do mundo era o poste central da tenda, ou o fogo no meio da moradia, a montanha mais próxima no horizonte e assim vai. O centro não precisava ser fixo no espaço geográfico para ser real na experiência religiosa. O que isso mostra é que a necessidade de um centro sagrado não é uma invenção da civilização. É algo que aparece em todos os estágios do desenvolvimento humano que conhecemos. E a história dos templos e dos espaços sagrados é, em grande medida, a história de como essa instituição foi sendo elaborada, monumentalizada e institucionalizada ao longo do tempo.
A primeira coisa que a gente precisa entender é que a ideia de um espaço sagrado é muito mais antiga do que qualquer templo construído. Sim, ela vem antes dos templos. Nas cavernas do Paleolítico, como em Lascaux, Altamira, Chauvet, as pinturas não estão distribuídas aleatoriamente pelas paredes. Elas estão concentradas em câmaras específicas, em pontos específicos, e muitas vezes nos lugares mais difíceis de alcançar, os mais fundos, né? Ou os mais escuros. E quem queria ver essas pinturas precisava se arrastar por passagens estreitas, entrar em espaços que exigiam esforço e que claramente não eram de uso cotidiano. Isso sugere que para os humanos do Paleolítico, a caverna não era simplesmente um abrigo, era um espaço com qualidades diferentes, um espaço onde algo especial acontecia, onde os animais pintados na parede tinham um poder que ia além do decorativo. O interior escuro da Terra já era, nesse período, um tipo de espaço sagrado. E note que isso conecta diretamente com aquilo que a gente já viu em outros vídeos aqui no canal sobre a religião no Neolítico. A caverna como um ventre da Terra-mãe, o interior da Terra como espaço de gestação. A sacralidade da caverna não era aleatória, ela brotava de uma percepção muito específica sobre a Terra, sobre também a vida e sobre aquilo que estava além do visível. Com o Neolítico e a fixação do homem à terra, as coisas mudam um pouco, né? Ou não tão pouco assim. As pessoas param de se mover, começam a enterrar seus mortos em lugares específicos. E esses lugares, os túmulos, os dolmens, os menires, tornam-se os primeiros centros cerimoniais permanentes que conhecemos. O morto enterrado num lugar específico sacraliza aquele lugar para os vivos que ficam. E os vivos voltam ao mesmo lugar, ano após ano, para honrar os mortos. E claro, por extensão, para se conectar com as forças que sustentam a vida. E é aqui que chegamos a algo que sempre me fascina quando eu penso na história dos espaços sagrados: os megálitos. O exemplo mais famoso é o Stonehenge, na Inglaterra, mas o complexo megalítico de Karnak, na Bretanha francesa, é ainda mais impressionante em escala. São mais de 3.000 pedras erguidas e dispostas em fileiras que se estendem por quilômetros, construídas ao longo de vários séculos a partir de aproximadamente 4.500 a.C. E os templos de Malta, né, que são pequenas ilhas no Mediterrâneo, têm estruturas megalíticas que datam de 3.600 a 2.500 a.C., tornando-os alguns dos edifícios mais antigos do planeta. O que é fascinante nesses monumentos é que eles mostram uma coisa muito importante. Antes de existir qualquer noção de cidade, de governo centralizado, de escrita ou de comércio, né, em larga escala, antes de tudo isso, já existia a capacidade e a vontade de construir espaços monumentais para propósitos que não eram práticos de jeito nenhum, eram propósitos cosmológicos. Stonehenge, por exemplo, está alinhado com precisão ao nascer do sol no solstício de verão e ao pôr do sol no solstício de inverno. E isso não é coincidência, sem dúvida é intencional. Os construtores de Stonehenge estavam criando um espaço que conectava o movimento dos astros com o espaço terrestre. Eles estavam construindo um axis mundi em pedra, um ponto onde o cosmos se tornava legível, onde o tempo sagrado das estações ficava inscrito no próprio espaço. Inclusive tem uma curiosidade que pouca gente sabe. Com a pesquisa arqueológica foi descoberto que, em algumas sociedades, né, da pré-história, no Mediterrâneo e na Europa Ocidental, especialmente nas sociedades megalíticas, as casas dos vivos eram bastante simples, né, e modestas, feitas de materiais perecíveis, enquanto que as necrópolis, as casas dos mortos, por assim dizer, eram imensas e feitas de pedras gigantescas. Então, mesmo nessas sociedades onde as pessoas estavam altamente, né, concentradas em coisas materiais e práticas, porque claro, precisavam sobreviver, o pensamento simbólico e religioso já era bastante marcante, ao ponto delas dedicarem muito mais trabalho, nesse sentido, né, das construções, para os locais sagrados ao invés de ir para suas próprias moradias. Avançando no tempo, a gente encontra civilizações mais complexas que elevam essa ideia ao estágio seguinte. E aqui as coisas ficam ainda mais interessantes. Na ilha de Creta, a civilização minoica, que floresceu entre aproximadamente 3.000 e 1450 a.C., desenvolveu uma forma de organizar o espaço sagrado que é única na história antiga. Os palácios minoicos de Knossos e Festus não eram apenas residências reais, eram centros religiosos, econômicos e administrativos ao mesmo tempo, o que sugere que, para os minoicos, não havia uma separação clara entre o poder político, o poder econômico e o poder sagrado. O palácio
palácio era tudo isso junto. E as cavernas sagradas de Creta completam o quadro. Os minoicos tinham uma tradição de culto em cavernas. A caverna de Psicro, por exemplo, era o lugar de oferendas, e rituais por séculos. A caverna continuava sendo um espaço sagrado fundamental, mesmo quando a civilização havia desenvolvido palácios monumentais. E no Vale do Indo, as primeiras grandes cidades, Mohenjo-Daro e Harappa, mostram um padrão que vai se repetir em outras civilizações. A presença de um espaço central de provável função cerimonial, separado das áreas residenciais, elevado em relação ao resto da cidade. A cidade se organizava em torno de um centro que tem uma qualidade diferente dos demais espaços. E isso aponta para algo que o Eliade considera fundamental. Em muitas culturas, as primeiras cidades não surgiram porque havia razões puramente econômicas ou defensivas para as pessoas se juntarem, mas elas surgiram ao redor de santuários. O sagrado veio primeiro e a cidade veio depois, organizando-se ao redor daquele ponto onde o cosmos fazia contato com a Terra. Chegamos agora ao Egito e à Mesopotâmia, e aqui a teologia do espaço sagrado atinge uma elaboração que não tem paralelo no mundo antigo. Na Mesopotâmia, o grande templo da cidade não era apenas um lugar de culto, era literalmente o centro do cosmos. O zigurate, a torre escalonada que dominava o horizonte das cidades como Ur e Babilônia, era concebido como uma montanha cósmica, o ponto onde o céu e a terra se tocavam, onde os deuses podiam descer ao mundo humano e onde os sacerdotes podiam ascender em direção ao divino. O nome do grande zigurate da Babilônia era Etemenanque, que significa a casa que é o fundamento do céu e da terra. E não era uma metáfora. Para os que construíram esse nome, era uma descrição literal de função. O templo era o eixo em torno do qual o cosmos se organizava. E o templo mesopotâmico reproduzia simbolicamente a estrutura do universo. O santuário mais inferior, o lugar mais sagrado, onde a estátua do deus repousava, correspondia ao céu. Os pátios intermediários correspondiam à terra. Os arredores, ao mundo profano. Entrar no templo era, em certo sentido, uma jornada cosmológica, uma passagem progressiva do mundo ordinário em direção ao centro sagrado do cosmos. No Egito, a mesma lógica funciona com variações específicas. O templo egípcio era concebido como uma recriação do momento da criação, a primeira colina que emergiu das águas primordiais no princípio do mundo. O santuário mais interno ficava no nível mais elevado do piso, representando essa colina primordial. As colunas com capitéis em forma de lótus e papiro representavam a vegetação que cresceu ao redor das primeiras águas. Entrar no templo egípcio era entrar no tempo original da criação, era participar ritualmente do ato cosmogônico que sustentava o mundo. Mas voltamos agora ao paradoxo com o qual a gente começou. Se Deus criou o cosmos, se ele é maior do que tudo que existe, como é que ele cabe numa casa? Os próprios povos que construíram esses templos estavam conscientes dessa tensão. O próprio rei Salomão, na dedicação do templo de Jerusalém, ele diz: "Mas é verdade que Deus habitará na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei." Sem dúvida é uma frase extraordinária vindo de alguém que acabou de construir um dos templos mais famosos da história. E ela aponta exatamente para o que Eliade vai dizer que é a função do templo. Ele não era entendido como o lugar onde o Deus existia, ou seja, como se fora do templo Deus não existisse. Só naquele lugarzinho ali. Era o lugar onde a presença do Deus se tornava mais acessível, onde o invisível se tornava visível, onde o que estava presente sempre em todo lugar se concentrava de uma forma que o ser humano podia encontrar ritualmente. É uma descrição sutil, mas fundamental. O templo não captura o Deus, ele meio que sintoniza com o Deus. É menos uma casa e mais uma antena em certo sentido. Um ponto de contato, não de confinamento. E essa ideia explica por que em tantas tradições o templo não é apenas um edifício funcional, mas um edifício que reproduz simbolicamente a estrutura do cosmos. Porque se o templo é o ponto onde o cosmos faz contato com o humano, então faz sentido que o templo seja uma miniatura do cosmos, que ele reproduza em escala humana a ordem que o divino impôs ao universo. E aqui tem um último desdobramento que também é bastante interessante. Em várias tradições, a mesma lógica que organiza o cosmos, o centro sagrado, o eixo, os círculos concêntricos de sacralidade decrescente, é aplicada também à casa e ao corpo humano. A casa tem um centro sagrado, o fogo doméstico, o altar familiar, ela tem uma orientação no espaço que não é arbitrária. A porta que olha para determinada direção, o lugar de honra que corresponde a determinado ponto cardinal. Habitar uma casa em muitas culturas
culturas era participar de uma ordem cósmica em miniatura. E o corpo humano, em várias tradições, é ele mesmo um templo. São Paulo escreve aos Coríntios, Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? A ideia de que o corpo é a morada do divino, de que o espaço sagrado mais fundamental não é um edifício de pedra, mas a carne e o osso do ser humano, aparece em tradições muito diversas, do hinduísmo às correntes místicas do Islã ao pensamento cristão. O que isso sugere é que a pergunta "Deus tem uma casa?" vai muito além da arquitetura religiosa. Ela toca numa pergunta mais fundamental: qual é a relação entre o infinito e o finito? Como o transcendente se manifesta no imanente? Como o que está além do espaço pode ter um lugar? Diferentes tradições responderam de formas diferentes, mas a estrutura da resposta, que existe um ponto de contato, um limiar, um lugar onde o véu é mais fino, é notavelmente constante ao longo de toda a história humana. Então, Deus tem uma casa? Eu vou dar 3 respostas. A primeira resposta é não, no sentido de que nenhuma tradição religiosa séria acreditou que o seu Deus estava confinado a um mero endereço. Um Deus que cabe inteiramente dentro de um templo não é grande o suficiente para ser um Deus. E a segunda resposta é sim, no sentido de que toda tradição religiosa, ou praticamente toda, que a gente conhece, criou espaços especiais, cavernas, pedras, montanhas, templos, catedrais, onde a presença do sagrado se tornava mais densa, mais acessível, mais real para o ser humano que precisava encontrá-la. E a terceira resposta, que é talvez a mais interessante, é: a pergunta em si revela algo muito profundo sobre a condição humana. O ser humano é um animal que habita o espaço e que não consegue habitar um espaço sem organizá-lo, sem encontrar nele um centro, sem distinguir o ordinário do extraordinário. A necessidade de um espaço sagrado não é uma mera superstição que a razão vai eventualmente eliminar. É uma estrutura da experiência humana que aparece em todas as culturas, em todos os períodos históricos e sob todas as formas possíveis. Das cavernas de Lascaux ao templo de Karnak, do Stonehenge à Águia Sofia, do fogo no centro da tenda nômade ao altar no centro da sala. O ser humano sempre criou um lugar onde o cosmos fazia sentido, um lugar onde o infinito e o finito se tocavam. E para se aprofundar nesse tema, eu recomendo especialmente o capítulo 5 do primeiro volume do História das Crenças e Ideias Religiosas, do Mircea Eliade, e também o seu livro O Sagrado e o Profano, que desenvolve com muito mais detalhe essa distinção entre espaço homogêneo e espaço sagrado, que foi o ponto de partida de tudo aquilo que a gente discutiu hoje. O link tá aqui na descrição para você comprar pela Amazon. Não deixe de comprar, porque a gente vai falar mais sobre os temas desses livros nos próximos vídeos, então clica aí na descrição. Muito obrigado por assistir, até a próxima. Eu espero que esse percurso tenha sido útil e vamos conversando mais nos próximos. Valeu!